Oi pessoal, eu sou Sara de Andrade, sou médica anestesiologista e estou aqui no canal do Dr. Fernando Bray para falar sobre anestesia geral. A anestesia geral é uma técnica anestésica que visa deixar o paciente totalmente inconsciente, sem sensibilidade, ou seja, sem sentir dor e sem reflexos. A gente costuma falar que são três pilares para a anestesia geral: a hipnose, que é a inconsciência do paciente, a analgesia, que é exatamente esse controle da dor, e o relaxamento muscular, que é deixar o paciente imóvel durante o procedimento cirúrgico. A anestesia geral ela é realizada com o paciente totalmente monitorizado. Nós monitorizamos ritmo cardíaco, pressão arterial, oxigenação do pulmão, frequência respiratória e a consciência intraoperatória. Então, o paciente ele é recebido em sala, depois de todo aquele preparo pré-operatório, depois que a gente conhece o paciente, sabe das alergias dele, sabe das medicações de uso crônico, sabe das medicações de uso contínuo, sabe das cirurgias que esse paciente já precisou ser submetido. Então, depois de todo esse preparo pré-operatório, o paciente chega pra gente e a gente realiza a anestesia sob monitorização. A anestesia geral ela é realizada principalmente em cirurgias videolaparoscópicas e cirurgias robóticas, onde o paciente precisa estar totalmente imóvel. Com a indução da anestesia geral, o paciente ele perde o reflexo de via aérea e perde a capacidade de respirar sozinho. Com isso, nós realizamos a passagem de um tubo endotraqueal, um dispositivo na traqueia, e conectamos no ventilador. Após a passagem do tubo endotraqueal e a conexão no ventilador, esse ventilador ele vai respirar pelo paciente durante todo o procedimento cirúrgico. Durante o procedimento cirúrgico, nós realizamos a infusão contínua de anestésicos. Existe também a opção de anestesia inalatória, que é um anestésico que ele vem por esse ventilador e através dos pulmões ele é liberado no corpo e atua nos receptores cerebrais. E existe a anestesia venosa, que ela é realizada totalmente pela veia. Ou nós podemos realizar uma anestesia balanceada, onde nós utilizamos os dois tipos de anestésico, tanto o anestésico inalatório quanto o anestésico venoso. Na nossa prática, nós costumamos fazer anestesia venosa total, onde o anestésico ele é totalmente injetado pela veia. Essa injeção ela é feita através de bombas de infusão que funcionam durante todo o procedimento cirúrgico. Com o fim do procedimento cirúrgico, sob a monitorização cerebral, nós começamos a diminuir essa quantidade de anestésico que está sendo injetada e assim o paciente ele começa a recuperar as suas funções. Quando ele estiver já respirando, mas ainda sedado, ainda dormindo, a gente retira o tubo e ele vai acordando e vai sendo capaz de falar pra gente se ele está com algum desconforto. Alguns pacientes apresentam náuseas e vômitos pós-operatório, principalmente pelo uso de opioides na anestesia geral. Nós sempre temos o cuidado de conversar bastante com o paciente para saber as experiências anteriores e temos uma escala onde a gente classifica esse doente e conseguimos planejar a terapia e a profilaxia antiemética para evitar esse desconforto de náuseas e vômitos pós-operatório. Durante a anestesia geral, nós fazemos medicações para o paciente dormir, para o paciente não sentir dor e para o paciente ficar imobilizado. Mas também fazemos medicações para o paciente não ter náuseas e vômitos, para o paciente diminuir a inflamação durante e após a cirurgia e medicações que ajudam a diminuir os desconfortos que podem surgir no pós-operatório. Essas medicações elas são calculadas normalmente pelo peso do paciente, só que alguns pacientes, mesmo a gente fazendo a profilaxia antiemética, mesmo a gente fazendo as medicações para dor, esse paciente ele pode apresentar algum desconforto, como uma dor de mais difícil tratamento ou náuseas pós-operatória. Depois da anestesia geral, esse paciente ele é encaminhado para a sala de recuperação. Lá nós temos a oportunidade de corrigir tudo isso. Se aquela medicação que foi feita para dor no intraoperatório
calculando o peso, calculando a idade do paciente, ela não foi suficiente para aquele paciente, na sala de recuperação pós-operatória, nós podemos ajustar, fazer mais medicação, ou se aquela medicação que foi feita no intraoperatório acabou causando algum efeito colateral, nós podemos corrigir esse efeito colateral na sala de recuperação. Então, depois que o paciente é submetido à anestesia geral, ele fica nessa sala de recuperação da anestesia, onde nós podemos ajustar tudo isso. Podemos ajustar se esse paciente ele ficou com dor, se ele ficou com náuseas e vômitos, se ele ficou com tremor. Então, a gente corrige tudo isso para o paciente ficar confortável e ir de forma segura para o seu leito pós-operatório. Estes são os principais pontos sobre a anestesia geral. Se ficou alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, envia para alguém que você sabe que vai se submeter a alguma anestesia geral e está em dúvida, quer saber mais sobre o assunto, e aproveita e segue o canal.